Momento do especialista. No nosso Momento do Especialista de hoje, vamos conversar com o Dr. Bruno Duque, cirurgião bariátrico. Dr. Bruno Duque, bom dia, satisfação em recebê-lo aqui no Fala Comigo, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, de manhã cedinho, compartilhando informação e boas notícias, né? É isso aí. Então, fala em boas notícias. Gostaria de saber do senhor quais são as novidades, a modernização quando se fala em cirurgia bariátrica. E a gente não para, né? A ciência não para. E a gente tem rodado aí o mundo inteiro em congressos e eventos. E o que é que tem melhorado nisso aí? Os dispositivos, a segurança. Você hoje tem grampeadores mais eficientes, grampos que acoplam melhores, evitando assim fístulas, por exemplo. E equipamentos de coagulação, de selagem dos vasos arteriais, muito mais eficientes, né? Então hoje eu tenho menos fístula e menos hemorragia. Estamos conversando com o Dr. Bruno Duque, cirurgião bariátrico. Dr. Bruno Duque, para quem está pensando em realizar uma cirurgia bariátrica, qual é o passo a passo? O primeiro passo é procurar o cirurgião bariátrico, né? Ele vai ter afinidade por um ou por outro. Às vezes é porque é mais próximo ou porque já operou algum parente dele. E esse é o primeiro passo que ele tem que dar. A dica importante de ouro no mundo de fake news, e vocês jornalistas têm combatido isso o tempo inteiro, tem associações de jornalistas, sites, para verificar aquela informação. Em medicina é a mesma coisa. Você tem muitos médicos aí se intitulando cirurgião bariátrico. Ele é um fazedor de cirurgia. Ele faz a cirurgia, mas ele não é especialista na cirurgia. E aí o paciente tem que ficar atento. Quem é que chancela isso? A AMB, Associação Médica do Brasil, e os Conselhos Regionais de Medicina. Na Bahia, o CREMEB. O paciente pode fazer uma busca nessas duas instituições, nos sites, e ver se aquele médico tem RQE, Registro de Qualificação de Especialista, na especialidade que ele está procurando, né? Esse é o primeiro passo. Estamos conversando com o Dr. Bruno Duque, cirurgião bariátrico, comigo na bancada, nosso companheiro Moisés Azevedo. Moisés, pois não? Bom dia, doutor. Um prazer, uma satisfação tê-lo aqui. Como bem disse o nosso querido Edilto Luiz, a gente fica feliz. A minha pergunta inicial é: quem precisa de uma cirurgia bariátrica? Bom dia, Moisés. Obrigado também, viu? E eu já estou aqui, sócio de carteirinha de Edilto. O paciente com diagnóstico de obesidade. Como é que a gente chega ao diagnóstico de obesidade? Existem vários sites com várias maneiras de calcular o chamado IMC. Tem várias maneiras, índice, eu digo, né? São fórmulas, o índice, são fórmulas prontas. Na verdade, você só vai botar seu peso e sua altura e vai ali sair o IMC. Tem site, tem aplicativo, no nosso site tem, no nosso Instagram tem. É o peso sobre a altura ao quadrado. Ele tem que estar acima de 35. De 35 a 40, esse é um paciente com obesidade grau 2, e nós temos que comprovar doenças causadas pela sua obesidade. Acima de 40, é o obeso mórbido, pode ou não ter comorbidades. Como é que o plano de saúde enxerga? Ele é tão grave que não precisa ter comorbidades associadas. Esses são os critérios, Moisés e Edilton, para você ter a sua cirurgia coberta pela saúde suplementar, pelo plano de saúde. Obviamente, se o paciente é um paciente particular, ou seja, ele que vai custear,
Alguns casos a gente opera também o paciente com obesidade grau 1, que é o paciente que está com IMC acima de 30. Agora, doutor, eu acompanho aquele reality show do doutor Nauzaradan, gosto pra caramba dele, entendeu? O senhor que viajou o mundo todo deve conhecer bem de perto, apesar de ser um reality show, mas é muito interessante pra gente. Hoje não se usa mais nenhum tipo de cirurgia que tem que abrir o cara, verificar as coisas lá. No caso da cirurgia bariátrica, esse método já foi extinto. Excelente, fantástica pergunta, excelente pergunta. Isso é algo recente, tá? Muito recente. Em alguns serviços públicos, no SUS, infelizmente ainda se faz, tá? Mas em muitos serviços também do SUS, já está se fazendo por vídeo, tá? E eu não conheço nenhum plano de saúde que não permita essa cirurgia por vídeo, que é a forma mais segura de ser realizada. Aí eu vou dar o próximo passo. Nós temos cirurgia por vídeo, ela é mais segura, e aí eu volto à pergunta inicial. Estamos utilizando o que há de mais moderno? Porque agora a gente faz por laparoscopia. Mas, de repente, o grampo, a pinça seladora, são de qualidades ruins. E o paciente continua sob o mesmo risco. Né? Principalmente quando se fala de custo. E hoje tudo é custo. Eu agora fiz um orçamento de uma cirurgia particular, vou trazer para a nossa entrevista o meu dia a dia, onde eu estou hoje, no meu consultório. Eu dei um orçamento e destrinchei para ela o orçamento. Ela achou caro, e de fato é caro. E mostrei para ela por que ela estava comprando. Aí ela declinou do meu orçamento, não quer operar comigo, e disse que achou um colega cobrando mais barato. Com laparoscopia, isso é um avanço, mas lá dentro, utilizando equipamentos de qualidade duvidosa. Pois é, depois de uma cirurgia dessa, doutor, o cidadão pode voltar à vida normal, só que com redução da alimentação, porque isso compromete a sua capacidade, o seu estômago, doutor? Vida normal. Vida normal. Antes de acessar aqui o nosso site e para a nossa entrevista, eu passei aqui no apartamento de 2 pacientes que eu operei ontem, né? Eu estou agora no centro médico de um hospital que eu opero. Eles já estão para ter alta. Daqui a 2 horas eu devo voltar lá e liberá-los. Restrição, doutor. Nesse imediato, são 2. Dirigir por uma questão simples. Ele vai ser submetido a uma dieta líquida, de baixa caloria. Portanto, eu não quero que ele passe mal no volante. Como assim passar mal? É um paciente ainda obeso, recebendo uma caloria muito baixa. Ele pode se sentir tonto e fraco. A segunda proibição é dirigir. Perdão, desculpe, a fazer atividade física. Academia. Atividade física. Como é que eu vou botar um indivíduo nos primeiros 30 dias para queimar caloria quando ele já está queimando porque não está comendo? Né? Comendo, porque a gente fala comendo com caloria adequada. Os primeiros 30 dias é uma dieta muito baixa em caloria. A partir do 19º dia, vira normal. Ele já come uma dieta pastosa. O que é a dieta pastosa? Feijão, arroz, legumes, carne moída, uma panqueca, sopa à vontade. Então, uma vida normal sem restrição nenhuma. Como você disse, Moisés, comendo pouco, volumetricamente menor. é pouco. Menor. Medida. Mas uma vida normal. É o que a gente diz. O que é que você gosta de comer? Eu gosto de comer uma feijoadinha. Não vai comer como antes. Vai ter o prazer da comida. Vai comer ali 200 a 300 gramas, vai sentir o prazer, vai ter um prazer, vai confraternizar e depois vai estar cheio, satisfeito. Esse é o ideal, né? É o que a gente deve fazer só com a cabeça.
sem estar amarrado ali o estômago, né? Mas a gente sabe que é difícil. A comida hoje ela é uma premiação, né? Você chega em casa depois de um dia aí de busca, jornalismo, edição, escreveu, o entrevistado não apareceu. Quando você chega em casa, você quer o quê? Entre outras premiações, a Alimentação, comida, descansar e a alimentar. alimentação. Você quer se descansar e tem aquela comidinha gostosa, da sua preferência, seu estômago cabe mais do que você consegue, ou mais do que você precisaria. E aí a gente vai no circuito de ganho de peso, né? Ô, Adilto, só um minutinho. Estamos Sim. aqui com o Dr. Bruno Duque, cirurgião bariátrico aqui pela Baiana FM, Rede Baiana de Comunicação. Doutor Bruno, não sei se essa segunda parte é da sua responsabilidade, mas geralmente depois de perda de peso, ficam aquelas pelancas assim penduradas, aquele negócio todo na coxa, no braço e basicamente no abdômen, chega a aparecer uma pochete. Aí já não é mais com o senhor, né? Não é mais, mas a gente se preocupa, né? A Organização Mundial de Saúde define como saúde, é uma definição longa, inclusive, mas, entre outras coisas, bem-estar. E o plano de saúde, por exemplo, reconhece isso, tá? Os pacientes que emagrecem através de cirurgia bariátrica, o plano de saúde entende que ele era tão obeso que precisou de uma cirurgia, que não conseguia fazer por tratamento conservador, e, portanto, ele perdeu muito peso, e, portanto, ele tem muitas sobras. E aquilo não é estética, aquilo é reparação. Então, o paciente encontra em mim, aqui na nossa clínica, laudo, reforçando, indicando, sugerindo, endossando a reparação. O principal foco acaba sendo o abdômen mesmo, tá? Mas a depender da obesidade, ontem eu atendi um outro cliente meu, gravemente obeso, há um ano atrás, está com excesso de pele em todas as partes do corpo. Axila, face interna de coxa, mama, abdômen. Então, esse indivíduo, ele vai precisar de reparação. Quem faz isso? Profissional da cirurgia plástica. Médico cirurgião com RQE especializado daquilo. Certo? Com meu endosso, obviamente. Né? E aí o paciente vai definir, junto com o cirurgião plástico, o que mais lhe incomoda. Né? O que vai fazer primeiro. Algumas podem ser simultâneas, outras não precisam ser simultâneas, podem aguardar. E essa cirurgia ela tem um prazo para acontecer, em torno de 1 ano a 1 ano e meio depois da cirurgia bariátrica. Estamos conversando com o Dr. Bruno Duque, cirurgião bariátrico. Doutor, no caso das mulheres que pretendem engravidar após a realização de uma cirurgia, quais são as recomendações? Existe um intervalo? Existe sim. As mulheres acabam obedecendo essas recomendações. Mas existem algumas que acabam engravidando nesse período de 1 ano, 1 ano e meio. Isso é perigoso, sim, principalmente para o bebê. Então, nesse caso, as pacientes têm que fazer um acompanhamento comigo e com minha equipe, endócrino, nutricionista e psicologia, como balão, por exemplo. A cirurgia, a plástica também, a gente sempre recomenda que seja feita depois da gravidez. Então, eu tenho aquela mulher, aquela paciente que nunca foi mãe. Ela faz a bariátrica, emagrece, realiza seu sonho de mãe, de mulher, familiar, e aí depois faz a cirurgia plástica. Esse é o melhor dos cenários. Eu estava acompanhando e prestando atenção aqui em tudo que o senhor estava falando. O senhor falou na equipe, que a equipe também é composta de psicólogo. Quando o senhor fala em psicólogo, é comum desenvolver depressão após uma cirurgia bariátrica? Isso é mito? Ou tá ligado essa depressão está ligada mais à obesidade, doutor? No meu Instagram, Dr. Bruno Duque, no meu site, Bruno Duque, eu tenho vários vídeos, Moisés, sobre mitos e verdades. Tá? Em medicina, a gente sempre busca causalidade. O que é causalidade? Aquela ação
fez aquilo. Nada que vem depois da bariátrica necessariamente foi causada pela bariátrica. Nada que veio depois de uma retirada de dente foi causada pelo dente. O papel do médico, do especialista, é buscar essa relação de causalidade. Então, vou lhe dizer algumas verdades aqui. Muitos pacientes que têm depressão, eles viram obesos. E muitos obesos que não tinham depressão viram deprimidos. Então, muitos pacientes que têm depressão viram obesos. E muitos obesos, eles viram deprimidos. Então, é difícil estabelecer esse tipo de relação. Por exemplo, então, a resposta é mito. Tá? O paciente não operou, vira deprimido. Pelo contrário, na minha prática clínica, o que é que eu vejo? Melhora de estima, melhora do desempenho sexual, atividade sexual, melhora de se amar, melhora no relacionamento. Eu ouço muito, eu quero poder operar para poder brincar com meus filhos. Então, a minha experiência é outra. Vou aproveitar o seu gancho de mitos e verdades e vamos falar sobre divórcio. Né? Muito paciente se divorcia depois que faz bariátrica. Aí eu faço a seguinte pergunta: como era o casamento antes? Então, eu vou dizer aqui o que eu ouço das mulheres. As mulheres que eram lindas, magrinhas, o maridão se apaixonou, fez filho. Vida de mulher não é fácil, viu? Sofre muito. Cobrança social, cobrança da amiga. A cobrança não é só do homem, não. É da colega do trabalho, é da irmã mais velha, é da vizinha. Então, ela está sempre sendo pressionada para não envelhecer, ficar bonito, né? Eu vou lhe dizer aqui, lá em casa, quando eu peço pizza, eu saio de cerola e pego a caixa de pizza. Se for minha mulher, ela tem que passar no banheiro antes, para se periquitar toda. Aí essa mulher engorda. E esteticamente, ela sai dos padrões estabelecidos pela sociedade, pelo que seu marido um dia se apaixonou, e o marido se acostuma com ela daquele jeito. E ela passa anos tentando voltar ao que ela um dia foi. Magra, saudável, com a autoestima lá em cima, com libido lá em cima. Aí essa mulher agora, Moisés Edito, emagrece. E 10 anos, 5 anos depois, volta a ser a mulher que um dia ela era. E a que gatinha. o marido já não está acostumado. A tchutchuca, E o maridão já não estava acostumado. E tanto que no meu consultório eu digo, eu pergunto sempre, né, para homem e para mulher, é casado? Sim ou não? Tem companheira ou companheiro? Por gentileza, se você autorizar, traga-os. Porque haverá uma mudança estética e, sobretudo, aqui na cabeça, Exato, que pode incomodar o seu parceiro ou sua parceira. Tá? Então, também é mito. Fez bariátrica e separou. Eu conheço o contrário. Tá? A minha realidade é, fez a bariátrica e melhorou casamento, melhorou relacionamento. E a gente tem sempre perguntado, a vida social toda muda, né, doutor? Toda muda. Você quer ver uma coisa? Muda tudo. Eu tenho homens e mulheres que solteiros. Quer dizer, eles não estão casados, tá? Eles não têm vida social, Moisés. O colega do trabalho não o chama para tomar um happy hour, a moça não é convidada para o churrasco da firma. Ou se assim é, eles não vão, eles não se sentem à vontade de botar uma short, um bermuda, um biquíni, entendeu? E isso volta a ser restabelecido. Então, fulano tá diferente, né? Tá mais namorador, porque agora ele se inseriu. A menina é a mesma coisa. Exato. Doutor Adilton, eu queria só saber do doutor Bruno Duque o seguinte: o que é que acontece com essas pessoas que, após uma bariátrica, elas voltam a engordar? É a questão só da alimentação
ou uma dilatação do próprio estômago. O que foi? O que aconteceu? Tem gente que após uma bariátrica, ele perdeu peso, ficou elegante, daqui a pouco voltou a engordar novamente. Bota no pacote tudo que eu falei até agora. É uma nova vida. Eu costumo dizer assim, olha, você é esse indivíduo há 3 meses, 12 meses, 2 anos. E ele tem que se